Quem aí lembra de quando eu tinha a Rivier, que era minha marca de roupa? Ontem eu tava conversando com a Dag, que era minha sócia dentro da Rivier, e a gente tava lembrando de alguns momentos que a gente passou dentro da marca. E alguns deles foram em viagens que a gente fez. A gente sempre, pelo menos uma vez no ano, a gente fazia viagem para fazer algum lançamento de coleção nessa viagem. E o que a gente fazia? A gente compartilhava a viagem inteira dentro do Instagram da marca, onde as pessoas acompanhavam desde qual era a nossa programação, onde é que a gente ia comer, onde é que a gente ia dormir, o que a gente ia fazer. E aí elas acabavam vendo o look que a gente estava usando e a gente fazia o lançamento daquela peça de roupa durante a viagem. Era uma experiência bem legal, porque as pessoas elas acompanhavam a gente nas viagens que a gente fazia e automaticamente elas acabavam curtindo os looks que a gente usava e aí elas compravam. Então era uma estratégia que a gente usou pelo menos umas 5 vezes, em umas 5 viagens para 5 lugares diferentes que a gente fez. E aí ontem, conversando com ela, eu tava lembrando de uma viagem específica que a gente fez em fevereiro de 2018 para fazer um lançamento de inverno. A gente acabou indo pra Europa. E aí lá teve um dia em que eu passei o dia inteiro avacalhando e eu falei o dia inteiro com o inglês meio indiano, meio britânico, e ela me olhava assim, e daí com todo mundo que passava por mim, eu falava aquele inglês esquisito e a galera achava engraçado. Mas essa foi uma situação, porque essa sou eu, assim, no dia a dia. E eu lembro que na época da Rivier eu acabava querendo construir sempre uma imagem muito endeusada, muito perfeita a meu respeito, porque eu achava que deveria ser desse jeito. As mulheres deveriam me olhar e achar tudo muito perfeito, muito incrível. E eu tava completamente equivocada, porque ao invés de eu conectar com as mulheres, eu acabava apenas inspirando, mas eu não criava uma conexão verdadeira com elas. Teve uma outra situação quando a gente foi fazer também um lançamento de inverno, a gente foi pro Chile, e aquela viagem a gente tinha o dinheiro muito contado. Quase todas as viagens a gente fez com o dinheiro muito contado, mas aquela em específico foi assim, ó, surreal. E a gente teve que alugar um carro, porque a gente ia pro litoral do Chile para fazer fotos e tal. E a gente alugou um carro, gente, caindo os pedaços. Assim, a gente não tinha coragem de encostar a cabeça aqui atrás no banco, de tão fedido que era o carro, de tão quebrado que era o carro. E aquela viagem a gente não compartilhou, ninguém viu o carro. Então, na parte em que a gente estava no carro, a gente não filmava. Mas aí, quando a gente chegava num restaurante incrível, quando a gente chegava num passeio, num lugar maravilhoso, tomando um vinho, a gente compartilhava. E hoje a gente vê que foi realmente um erro, mas também um aprendizado, porque se a gente tivesse, de fato, deixado com que os nossos clientes participassem desse nosso perrengue chique, provavelmente a gente teria se conectado com muito mais pessoas. E aí, então, por que a gente sempre compartilha aqui informações e tudo mais com vocês? Porque a gente acredita muito que através desse compartilhamento a gente faz com que outras pessoas não precisem cometer os mesmos erros que a gente. Por que eu amo ler sobre biografias? Porque através dos erros dos outros empresários eu aprendo e não preciso cometer os mesmos erros que eles. Então eu resolvi compartilhar hoje isso aqui com vocês, justamente para que você perceba o que rola no teu dia a dia e que você tá deixando de mostrar porque de repente tem vergonha ou acha que não é válido. Às vezes, e na maioria das vezes, as pessoas sim vão se conectar com você através do imperfeito e não do perfeito. Afinal, a nossa vida ela é composta 90% de coisas que não são perfeitas, né? É só 10% do tempo que a gente tá com o cabelo escovado, com uma maquiagem bem feita, comendo num restaurante que entrega um prato bem lindo, maravilhoso para você bater uma foto. A maioria das vezes não é assim. Então, começa a prestar atenção em como é que você está entregando o teu dia a dia, o teu conteúdo através da rede social. Se você curtiu esse vídeo, se fez sentido pra você, ou ainda, se você lembra da época da Rivier, em que a gente compartilhava essas viagens e essas experiências maravilhosas com vocês, comenta aqui no vídeo que eu vou amar saber se você me acompanha desde aquela época.